Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube, através da minha página Portuguese with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Se quiseres ter acesso às transcrições e atividades relacionadas com o podcast, podes apoiar o meu trabalho em portuguesewithcristina.com/podcast. Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou agradecer à Georgia por ter entrado na plataforma do podcast Buy Me a Coffee. Aos poucos a plataforma está a crescer e a receber novos membros, o que é muito bom. Eu agradeço imenso por apoiarem o meu trabalho e por continuarem a ouvir o podcast todas as semanas. Tenho grandes planos para o futuro desta plataforma e espero que te queiras juntar também para continuares a aprender português com histórias. Por agora, vamos lá começar este novo episódio. Este episódio é ideal para as pessoas que gostam de ler notícias sobre Portugal e que gostam de estar informadas sobre o nosso belo país. Também vais aprender novas palavras relacionadas com a meteorologia e o clima português. Durante este episódio, tenta descobrir a resposta a estas 3 perguntas. Pergunta número 1. O que aconteceu ao carro do meu namorado? Pergunta número 2. Quando é que podemos usar a expressão chuva de lama? Pergunta número 3. Por que motivo é que os meses de julho e agosto são considerados os piores e em que sentido? Ouviste o episódio da semana passada? Bem, eu vou dar-te um sumário. Falámos sobre onde lavar carros e o que precisamos para lavar carros. Depois partilhei a história do que acontecia sempre que o meu pai lavava o carro. Spoiler, chovia. Sempre que o meu pai lavava o carro, alguns dias depois começava a chover. E no sábado passado, eu e o meu namorado decidimos ir lavar o carro. Adivinha o que aconteceu no dia seguinte à noite? Adivinhaste? Começou a chover. Eu passei o episódio passado a brincar e a dizer que o carro do meu pai era um ímã para a chuva e desta vez foi o nosso carro. Depois de lavarmos o carro, começou a chover. O carro inicialmente estava limpo, lindo e ficou castanho depois e cheio de terra. Porquê? Bem, está tudo relacionado com várias alterações climáticas. Vou ler-te uma notícia do site SIC Notícias para que possas entender melhor. Vou ler algumas frases deste artigo e depois vou partilhar a minha opinião ou vou simplesmente simplificar algumas partes que possam ser mais complexas. Vamos começar com o título da notícia. Depois da trovoada e da chuva, vêm aí as poeiras do deserto. Trovoada é um grande barulho que às vezes ouvimos quando há tempestades. Então, a palavra trovoada pode ser traduzida para thunder e a palavra tempestade pode ser traduzida para storm. Depois da trovoada e da chuva, vêm aí, ou seja, estão a caminho, estão a chegar, as poeiras do deserto. Como assim? Outra vez? Como eu te estava a dizer, foram exatamente estas poeiras que transformaram um carro limpinho num carro completamente sujo. Vamos entender melhor este fenómeno com o primeiro parágrafo deste artigo que foi escrito pela jornalista Rita Carvalho Pereira. Se já estava preparado para o calor e depois teve de ir buscar o guarda-chuva, mas ainda foi surpreendido pelos relâmpagos e trovões,
saiba que há mais um fenómeno meteorológico a caminho de Portugal. Agora são as poeiras do deserto. Oh, que fantástico! Tradução deste parágrafo. Não basta o calor intenso que temos tido, não é suficiente, não basta. Agora também temos chuva. Na verdade, tivemos uma tempestade com relâmpagos e trovões. Relâmpagos traduzindo para lightning. Mas não bastava isso não foi suficiente. Agora também estamos a receber as poeiras de África. Os carros, as casas, as nossas cabeças, vai ficar tudo cheio de terra. Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, avisa para a existência de poeiras em suspensão. Poeiras em suspensão são poeiras que estão paradas no ar. O fenómeno acontece em especial no interior e vai progredir de sul para norte ao longo do dia, de acordo com o IPMA. Isto significa que estas poeiras que andam no ar, que estão suspensas no ar, vão chegar primeiro ao Algarve e que depois vão subir para o resto do país. Caso seja como nas últimas vezes, vai ser difícil de respirar e tenho quase a certeza que vamos receber uma recomendação especial: usar máscaras na rua. Sempre que existem poeiras no ar, ouvimos este conselho, mas nunca ninguém o ouve. Ou, pelo menos, as pessoas que ouvem este conselho são pouquíssimas. Todas as pessoas sabem que não é bom para a nossa saúde respirar este ar, mas ninguém liga muito, ninguém quer saber. Continuando a ler o artigo. Também a página de informação meteorológica espanhola, Meteovigo, alerta para as poeiras em suspensão que vão atingir a Península Ibérica, mostrando imagens de como o fenómeno deverá afetar tanto Portugal como Espanha, a partir desta segunda-feira e durante os próximos dias. Então, este fenómeno não vai atacar apenas Portugal, mas também Espanha. O site do IPMA, mais uma vez Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o site do IPMA e o site do Meteovigo são páginas online que partilham informações sobre o tempo, sobre a meteorologia. E se ambas as páginas estão a partilhar informações e a falar sobre o mesmo fenómeno, então será algo mesmo grande. A meteorologia espanhola fala mesmo em chuvas de lama, tendo em conta que a presença das poeiras se associa aos avisos de precipitação e trovoada na Península Ibérica. Fantástico, certo? Chuvas de lama. Não sabes o que é lama? Então imagina o seguinte: o que acontece quando juntas água, ou seja, neste caso água da chuva, o que acontece quando juntas água com terra? Isso mesmo, lama, mud. Chuvas de lama, mais especificamente. Como há uma grande probabilidade de chover nos próximos dias, e sabemos que as poeiras estão a vir para a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, com a vinda destas poeiras para a Península Ibérica, vamos ter um final de junho um pouco estranho. As nuvens de tempestade estão muito acima da superfície, descarregando precipitações, deixando cair chuva, descarregando precipitações que, a caminho da superfície, a caminho da nossa localização aqui embaixo, elas transportam o pó do deserto, depositando-o, colocando-o nos carros, nos terraços e até na sua cabeça. Como as nuvens estão muito mais altas, estão numa posição mais elevada do que as poeiras, faz sentido o porquê da previsão meteorológica das chuvas de lama, não é?
Eu estou a constatar todos estes factos como se eles fossem acontecer realmente, mas só saberemos daqui a alguns dias. E honestamente, eu espero apenas estar a dramatizar esta notícia e que no final não seja algo tão sério como eu estou a pintar. Ainda assim, continua a ser uma notícia um pouco negativa. E infelizmente esta não é a única má notícia. A jornalista continuou o artigo com alguns avisos meteorológicos. Recorde-se que Portugal continental tem 13 distritos sob aviso laranja e os restantes sob aviso amarelo por causa da trovoada. Todo o continente está também sob aviso amarelo para a chuva, que pode mesmo ser de granizo em alguns locais. Conheces esta palavra, granizo? Usamos a palavra granizo para descrever chuva feita de pequenas pedras. Dos 18 distritos que existem em Portugal, todos eles estão em alerta laranja ou em alerta amarelo e alguns destes distritos receberão granizo. E como estamos na época de incêndios, os meses de julho e agosto são sempre os piores. São sempre os meses mais críticos para Portugal no que diz respeito aos incêndios. Por isso, era claro que a jornalista iria terminar o artigo com este tópico. Apesar disso, diz ela, há mais de 40 concelhos em perigo máximo de incêndio e há ainda aviso amarelo devido ao calor nos distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Beja, Porto Alegre e Castelo Branco. De norte a sul, todas as regiões acabam sempre por sofrer um pouco com os incêndios. Eu sei que o tópico de hoje se tornou um pouco triste, mas não deixa de ser a realidade. Às vezes, falar sobre estes temas dá-me a oportunidade de ensinar palavras diferentes e que normalmente não me costumo lembrar num tema mais superficial. Gostaste deste formato de episódio? No futuro, gostaria de trazer pelo menos uma notícia atual e interessante por mês para partilhar aqui no podcast. Se encontrares alguma notícia na internet com muito vocabulário que não conheças ou que gostarias de entender melhor, podes enviar-me por e-mail ou pelo Instagram. Assim eu posso lê-la e simplificá-la aqui no podcast. E já está. Para a semana há mais. Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas uma ótima semana cheia de alegria. Até o próximo episódio. Tchau!